Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão aí nessa terça-feira, uma noite chuvosa, né, em Camaquã e praticamente quase todo o Rio Grande do Sul, né? Então a gente vai começar, galera, agora fazer uma live bem legal aqui, né? A gente tem umas convidadas. Boa noite, gente. Tudo bem? Ixi, deixa eu tirar o meu áudio aqui. As convidadas que vão falar sobre a questão da psicologia, né, gente? E a pandemia, essas relações que a gente está enfrentando agora. Boa noite, gente. Tudo bem? Um probleminha aqui de áudio aqui. Bom, mas chega de conversa, de enrolação, né? Então vamos adicionar aqui as nossas convidadas para a gente começar essa live. E vocês podem, né, fazer perguntas aí, dar uma boa noite já para o Claudio Amar, que está chegando aí. Grande Claudio Amar. Boa noite, Claudio Amar. Parabéns pelo teu dia aí, profissional da educação física. Um grande abraço. E a gente vai começar a nossa live, então. Vamos adicionar aqui a primeira convidada. Boa noite, Paola. Boa noite, Edson. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo, podendo falar um pouquinho sobre a saúde emocional, né, e os desafios que a pandemia nos tem imposto, né, os desafios impostos pela pandemia no nosso equilíbrio emocional. Esperamos que seja um momento construtivo, que a gente possa aprender uns com os outros e que vocês fiquem também à vontade para colocar perguntas, né, que o propósito é esse, vai ser mais tipo um bate-papo, e nós temos outras convidadas também, algumas colegas. É isso aí. Vou dar uma boa noite aqui, então, para Ana Cláudia. Boa noite, Ana. Grande Claudio Omar, abração, cara, te cuida. Então, faltou me apresentar, né? Faltou me apresentar, né? Para quem não me conhece. Eu vou começar te apresentando, pode ser? Hã? Ah, pode ser. Tá, então, olha só, a Paola, né? A Paola Lucena Santos, ela é psicóloga, né? Doutora em psicologia clínica pela Universidade de Coimbra, né? Em Portugal. Mestre em psicologia clínica e saúde também pela Universidade de Coimbra, né? Além de escritora, né, consultora científica e pesquisadora. Então, Paola, eu passo para ti, né, fazer a tua devida apresentação. Então, acho que o Edson já falou, eu me formei na PUC, depois fui para Portugal, fiz o doutorado lá, levou 6 anos de formação em Portugal, na Universidade de Coimbra. Durante esse tempo também eu obtive o grau de mestre, depois revalidei esse título. Eu acho que está falhando, Paola, um pouquinho o teu áudio. Vamos adicionar, então, a Maria aqui. Paola, tá travando um pouquinho o teu áudio, a tua... Bom, vou adicionar a Fernanda quando a gente resolve o probleminha técnico aqui. Boa noite, Fernanda, tudo bom? Boa noite, professor Edson, tudo bem? Agora deu. Ó, voltou a Paola. Bem-vinda, Fernanda. Paola voltou. Deu uma travou um pouquinho, Paola, no final ali. Então o que eu estava dizendo é que então eu atendo, né, em Portugal, sou psicóloga lá, sou membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses, continuo, e também atendo no Brasil, dou consultorias científicas, estou fazendo um projeto a nível de pós-doutorado também na PUC, de psicologia da saúde, com interface em psicocardiologia, né? E pesquiso também outras coisas, que eu coordeno projetos brasileiros, às vezes com 10, 12, 18 países, e aí eu fico nessa parte da coordenação brasileira, e acho que é isso. Legal, então vamos apresentar a Fernanda aqui. Bem-vinda, Fernanda. Olá, boa noite. Olha só, a Fernanda Garcia Rezende. Boa noite, boa noite. A Fernanda Garcia Rezende é psicóloga, especialista em psicologia organizacional e pós-graduada em liderança, coaching e gestão de pessoas. Atua como psicóloga organizacional no Hospital Nossa Senhora Aparecida, né, aqui em Camaquã,
e como consultora nas áreas de gestão de pessoas e recursos humanos. Fernanda deve ter, nesse momento, bastante trabalho, né, para o profissional da saúde, principalmente nos hospitais, né? Com certeza, com certeza. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de poder participar, de poder contribuir de alguma maneira, né, com esse assunto que é tão atual, né, a pandemia e a psicologia também, para a gente poder divulgar um pouquinho da nossa atuação profissional, do quanto que é importante, né. E então agradecer o professor Edson, a Paola, que me fez o convite também, né, dizer que eu estou muito feliz em poder participar. Nós que te agradecemos por ter aceito, né, o nosso convite, uma pessoa que está por dentro aí do que acontece, né, com a saúde emocional de quem está lá na linha de frente nos prestando, né, socorro a nós, nossos familiares, nossos amigos, enfim, nossa comunidade. E que bom, né, que existem pessoas lá bem capacitadas e disponíveis e abertas a também fazer essa troca conosco e com as pessoas que estão nos assistindo, né? É verdade. Olha, nesse momento é muito importante, né, a atuação dos profissionais, principalmente para manter as pessoas com uma saúde mental nessa pandemia. Porque a gente saiu, Paula, né, por exemplo, nas escolas, a gente saiu achando que ia ficar 15 dias, isso lá no dia 15 de março. E já são 5 meses, né? Então, vou adicionar a Maria. Isso. Vamos lá, adicionar a Maria, nossa mais uma convidada. Bem-vinda, Maria, tudo bom? Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite, né, de São Paulo também, brigadão. E é muito bom estar aqui, muito bom poder fazer essas trocas aí. Muito legal. Vou apresentar, então, a Maria aqui para quem está nos assistindo, né? A Maria Westphal é psicóloga, graduada e mestre em psicologia pela PUC Rio Grande do Sul. Possui formação em terapia do esquema e especialização em terapias comportamentais contextuais, experiência em saúde pública em CAPES e atua em consultório particular, né, atualmente em Camaquã e online. E agora, nesse momento, já aproveitando, né, falar com a Mariale, que está no card dela, cara, a gente deve ter aumentado bastante assim, o atendimento online, né? Porque é uma forma, né, das pessoas que têm algum risco e tal, e têm algum receio de sair, de ir ao consultório, né, de entrar em contato com uma profissional ou um profissional da psicologia, né, para conversar, para tentar superar esse momento também, que as pessoas elas entram, em determinados momentos, entram em crise, né? Ficar isolado, assim, uma pandemia. Eu estava pensando assim, faz 100 anos, né, que a gente teve um outro evento similar, quer dizer, pessoas que têm 15, 20 anos, 30 anos já não tem mais que vivenciar aquele período. Então, é um momento excepcional que a gente está vivendo. Né? E com certeza, né, é único nesse formato de mundo que a gente está vivendo, né? Eu fico pensando que eu agradeço, né, a gente uma época que a gente tem internet, que a gente consegue, né, ter tanta tá tão conectado com as outras pessoas por meio da internet, por meio da tecnologia, né? Eu fico pensando como viver isso que a gente está vivendo sem esses negócios tudo aqui, né? Como é que a gente ia estar se virando, assim, né? Então, eu acho que isso também permite até que a economia siga dentro do possível girando um pouco mais, né? E que talvez bem menos pessoas morram e bem menos pessoas fiquem, né, com questões, assim, mas tu tens razão, assim, né? Então, eu particularmente, né, a minha procura por atendimentos aumentou bastante. Nem sempre, né, infelizmente, a gente consegue seguir no online como os pacientes, eu não sei o que as gurias têm visto, assim, mas pacientes mais graves ou que tem alguma questão, assim, às vezes a gente não consegue, né? Eu tenho atendido esses pacientes especificamente, né, presencial, com máscara, janela aberta, muito álcool, né? Enfim, porque realmente a gente precisa, né, se adequar aí a essas mudanças, mas com certeza eu acho que né, para quem tem essa aproximação com o online, quem consegue se adequar, certamente a gente teve que fazer essa mudança aí também, né, de poder se adequar a esses novos formatos. Até lá no nosso consultório a gente colocou isolamento acústico para fazer live, enfim, e acabamos instalando internet, que até então a gente não via necessidade a gente tinha nossa internet móvel e era mais do que suficiente, né? E agora, porque, tipo, eu se fosse atender em casa com meu filho pequeno, né, dentro de casa,
que não está na escola, é mais complicado até para nós, né, Maria? A gente também teve que se reestruturar para dar conta dessa demanda, a gente tem que ir ao consultório igual, muitas vezes só para atender online a partir de lá, né? Dentro do meu contexto de atuação, Paola, contribuindo, que não é clínico, né? Que é a área organizacional, no mundo das empresas, né? A gente também teve que se adaptar com a questão da pandemia e com as questões todas impostas por conta do distanciamento social no quesito recrutamento e seleção. Hoje a gente utiliza de ferramentas como a chamada de vídeo ou uma videoconferência para fazer uma entrevista. Então, hoje o contato presencial diminuiu bastante, né? A partir do momento que eu preciso continuar selecionando ainda mais, e a gente vai falar depois das necessidades, né, que a pandemia impôs, e então a parte toda de recrutamento e seleção a gente está tendo que se adaptar, né, e se moldar e utilizar da tecnologia que não se usava antes. E eu, particularmente, acho que foi muito bem-vindo a parte da tecnologia, porque a gente agiliza os processos dentro da empresa, né? Os processos de RH acabam sendo mais dinâmicos a partir do momento que a gente consegue usar as ferramentas como internet, videoconferência, videochamada. Então, acho que tudo tem um lado bom, né? E um deles é esse lado aí. É verdade. Sabe que eu estava lendo, né, alguns artigos sobre os impactos psicológicos das pandemias, não só essa, que já saiu bastante coisa, está saindo muita coisa todos os dias, né? Mas também revisitaram estudos da outra, da SARS de 2003, né? E eles verificaram nessa outra que, na verdade, muita coisa do que se ganhou, né, de expertise fazendo uso das tecnologias, isso acabou perdurando depois, né, acabou se estabilizando na prática depois. Essa semana a gente teve uma jornada lá na PUC sobre pesquisa online em psicologia. E aí o pessoal falando assim, que os N's que estão conseguindo agora e o trabalho muito menor, né? Necessidade de deslocamento de recursos humanos menor, e, na verdade, um N 10, 20, 30 vezes maior do que o que precisava, né? Teve uma mestranda que em uma semana atingiu em 5 vezes para mais o N que ela precisava, sendo que ela estava ali esperando ficar meses insistindo para as pessoas responderem. E, por outro lado, comparando esses resultados com entrevistas de avaliação de autorrelato, né, mas de instrumentos que avaliam construtos psicológicos, comparando com entrevistas feitas pessoalmente, não tem uma diferença significativa, né, entre as respostas com 2 grupos similares, assim, né, sem diferenças entre eles, com relação à idade e tudo mais. Então, o quanto a gente vai poder também ganhar com essa experiência que foi meio goela abaixo agora, né, mas que a gente teve que se adaptar no susto, né, mas o quanto a gente vai poder também depois levar aprendizados daqui para frente. Eles estavam falando que a avaliação neuropsicológica, que é uma coisa que ficou para trás na resolução do Conselho Federal agora, né? Falaram dos atendimentos, que era só cadastrar na plataforma, e aí não precisava a resposta da plataforma para começar a atender online o psicólogo, né? Que a gente até então tinha que se cadastrar numa plataforma do Conselho Federal e esperar a resposta positiva dessa análise para depois começar a atender. E no momento em que a pandemia se instalou, saiu uma resolução permitindo ao psicólogo apenas fazer o cadastro e já começar a atender imediatamente, mesmo sem qualquer resposta, né? Mas ficou de lado toda a parte da avaliação neuropsicológica, que os instrumentos, eles são validados para somente e pensados apenas para a modalidade presencial. São poucos que têm adaptação para ser aplicado assim remotamente, né? Então estão fazendo, acho que já vai sair a qualquer momento, se é que já não saiu, toda um conjunto de adaptações para que alguns desses instrumentos sejam utilizados no âmbito virtual, e já pensando que isso possa depois permanecer, depois que passar a pandemia, para que a gente passe a utilizar um modelo híbrido, né, de uma parte online e uma parte presencial, pensando já nos benefícios que a gente acaba tendo, né,
em poder fazer o atendimento à distância. Não, é muito importante, né, Paulo? Acelerou, né, muito esse processo que já vinha acontecendo, né, de utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação de forma muito rápida, né? Um grande problema é que as pessoas, alguns não se adaptaram, né, a curva para usar alguns determinados programas, não é igual para todo mundo, né? Mas, sinceramente, veio uma realidade que veio para ficar. Uma preocupação que a gente tem é com a segurança, por exemplo, né, de algumas atividades, por exemplo, alguns softwares são vulneráveis a ataques, né? Então, pessoas invadindo algumas salas de aula virtuais. Tem muitos relatos disso, né? De não compartilhar o link assim abertamente para todo mundo. Tem gente que está indo lá mesmo só para atrapalhar o evento, né? Enfim, de má fé. Então, há pouco tempo aconteceu na UFPEL aqui, né? Foi bem agressivo o ataque a racistas, né? A UFPEL está em campanha para a reitoria e aí invadiram a live de uma pré-candidata e fizeram comentários racistas, assim, foi bem inoportuno e desagradável, né? Como tem esse tipo de gente que se preocupa, né, em invadir conversa de outras pessoas para fazer esse tipo de ataque, né? Mas tem, né? Mas tem. Paola, vamos aproveitar que você está no embalo, né? E vamos começar com as perguntas, então. Eu vou colocar na tela aqui para a gente ir dialogando, né, sobre os temas que a gente vai falar hoje. E como vocês são psicólogos que atuam, né, em áreas que um pouco diferentes, assim, então vão poder dar uma contribuição muito legal, né, sobre o que a gente tem, como é que a gente pode. A psicologia, o tema da nossa live, né, como a psicologia pode nos ajudar nesse momento que a gente está passando de pandemia, né, a manter a nossa saúde mental. A gente tem que manter a saúde física e também manter a nossa saúde mental, né? Importante. Então, vamos lá, vou colocar a primeira aqui. Tá indo. Olha só, Paulo, deixa eu só diminuir aqui. Há muitos adultos que nunca foram em um psicólogo. E tem muitos que nunca foram mesmo, né? E muitos. Que muitas vezes acham que se faz é conversar. Poderia explicar para a gente um pouco, né, o que faz um psicólogo, né, como é que é o atendimento, a psicoterapia, principalmente para aqueles adultos, né, teimosos que acham que conseguem resolver, muitas vezes não conseguem resolver sozinho, né, os seus problemas, suas questões. Então, contigo, Paola. Então, o primeiro ponto, né, é que muitas vezes as pessoas têm uma ideia que é um pouco equivocada de que o psicólogo, o que elas vão fazer, né, indo a um psicólogo, a um consultório, falando aqui da psicologia clínica, no caso, seria conversar. E, na verdade, isso é um mito, assim, né, que é rapidamente desfeito já nos primeiros semestres da faculdade, que o psicólogo ele se usa de estratégias, né? Ele se usa de estratégias verbais, né? Ele se usa da comunicação verbal para fazer o seu trabalho, mas é um trabalho técnico, é um trabalho científico, é um trabalho embasado em evidências, né? Que demanda todo um tempo muito de estudos muito aprofundados e de práticas para que a gente consiga ter um olhar refinado e aprender habilidades, né, terapêuticas que possam, então, atender esse sujeito que chega para nós, muitas vezes em sofrimento, algumas vezes já nos vendo como última alternativa. Eu, na minha prática, tenho visto, assim, que hoje já chegam menos pacientes tão graves, sabe? Antes eu via que as pessoas deixavam mesmo para a última hora, né, em crise mesmo, já com ideação suicida, com algumas tentativas de suicídio, inclusive, para ir procurar, né, ajuda. E hoje as pessoas já estão, assim, procurando quando está numa etapa mais moderada ou até numa etapa mais leve, né? Para mim chega mais moderado até, né? Os que chegam para mim às vezes já passaram por outros. A maioria, quando chega para mim, já passou por outros. Mas não chegam assim naquele estado. Eu tenho poucos pacientes assim que chegam já num estado grave, não deixam chegar naquele ponto.
E isso acho que é um ganho que a gente tem também, porque a gente tem, enquanto categoria, se mobilizado, embora ainda falte muita mobilização de nossa parte, né? Poderia ser muito mais, mas nós temos feito uma mobilização de divulgar a psicologia enquanto ciência, enquanto profissão, de diminuir a discriminação, né? Os estereótipos que existem, assim, de quem vai no psicólogo, no psiquiatra é louco, não bate bem, tu não é uma boa mãe, um bom professor, tanto é que tu vai no psicólogo, acho que tá na hora de tu ir no psicólogo, quando na verdade ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra deveria até ser visto como um elogio, né? Uma forma, tipo, a pessoa ela cuida tão bem de si e por consequência dos seus, que ela vai e ela investe, né, no seu autoconhecimento, na sua saúde, e ela vai a um psicólogo, né? Deveria ser visto com este outro olhar. E nós temos batalhado para disseminar essa nova ideia, né? Ressignificar isso também. Então, porque isso acaba diminuindo as resistências por parte da grande população e fazendo com que procurem mais os psicólogos, né? E uma pessoa que se trata, né, com um psicólogo, com um profissional qualificado, o que a gente vai fazer no consultório depende muito da demanda do paciente, né? Depende muito da demanda dele, por exemplo, depende da demanda dele, depende da abordagem que o profissional utiliza, abordagem teórica. Então, por exemplo, tem alguns profissionais que usam uma abordagem mais de cunho analítico, mais psicanálise, inclusive a própria psicanálise tem diferenças, né? Tem diferentes linhas teóricas dentro da psicanálise. Mas, por exemplo, pode acontecer de um adulto ir num consultório psicológico e lá dentro, as pessoas têm muita curiosidade, às vezes, o que acontece lá dentro, né? E lá dentro acontecer de deitar num divã e ficar falando, né? E o psicólogo que for atender, muitas vezes falar pouco, né? Tentar intervir o mínimo possível. E aí a pessoa sair de lá com uma ideia assim de que todo psicólogo é assim. Não, aquela abordagem é assim, não quer dizer que todo psicólogo é assim. Quem sabe, né, se não deu certo com essa abordagem, porque gostaria, de repente, de um profissional que interagisse mais, que falasse mais, que explicasse mais coisas, então, quem sabe, tenta em um outro profissional com uma outra abordagem, porque tem, né? Assim como, por exemplo, nessa abordagem que eu mencionei do divã, geralmente os processos psicológicos, né, psicoterápicos, eles se estendem mais no tempo, porque ela tem outros pressupostos, né, do que é um processo de análise, enfim, não está certo nem errado per si, né, é uma escolha tanto do profissional como do paciente que procura esse profissional e que se submete a esse tipo de tratamento. Mas existem abordagens psicológicas, existe, por exemplo, a psicoterapia breve, que ela tem como característica assim, de ter poucas demandas específicas, então eu vou trabalhar de forma bem breve estas demandas, depois até podem surgir outras, e eu fazer uma outra psicoterapia breve para essas outras demandas, né? Mas existe psicoterapia breve em psicólogos que usam diferentes linhas teóricas também, né? E existem processos... Oi. Ei, Paola, só contribuindo, já que tu falou da psicoterapia breve, dentro da psicologia hospitalar, que é um dos ramos de atuação do profissional de psicologia, a psicologia hospitalar utiliza muito das técnicas da psicologia, da teoria da psicoterapia breve, né? Então, só uma contribuição. E, inclusive, lá no nosso hospital, nós estamos contratando, deve iniciar agora, no início de setembro, uma profissional, uma psicóloga que vai atuar como psicóloga hospitalar. A gente chama psicóloga clínica dentro do hospital, onde vai atender os pacientes e familiares. O foco dessa profissional é diferente do meu foco e diferente da colega que trabalha dentro da saúde mental, com pacientes psiquiátricos, né? Que estão internados, que eu acho que até mais a ver com o que a Maria também trabalha, né, Maria? Pacientes do CAPS. Então, hoje, atualmente, nós somos 2 psicólogas no hospital, em atuações diferentes, e teremos a terceira, né? E é muito bacana poder divulgar isso, até mesmo para a comunidade de Camaquã e da região, porque eu entendo como um ganho para o hospital, né? E para a própria psicologia, onde a gente vai ter mais uma profissional da área, né? Atuando numa outra ponta, né? Do trabalho. E aí tu falou na psicoterapia breve, eu vou pegar o gancho da Paola. Vou pegar o gancho da Paola já para fazer...
É uma profissional que ela vai atuar com o paciente. Bem pontuais, né? Objetivos bem pontuais daquela situação que se apresenta ali naquele momento, né? Aquelas demandas do momento. Então, e é um processo que ele tem que começar, necessariamente começar e terminar de forma breve, até em virtude de que o tempo de internação ele não é previsto para ser muito longo, né? Não é. E traz muito das questões que o próprio adoecimento demanda, né? O processo de estar doente, de adoecer. Então, esse é o foco de trabalho dessa profissional. E aí, professor Edson, dentro do nosso assunto, né, da live, o que trouxe essa contratação? Justamente a pandemia, né? Então, a necessidade de se trabalhar com o paciente COVID e com familiares de paciente COVID trouxe a demanda, né, basicamente a necessidade de se contratar e de se investir nesse profissional, né, em ter hoje esse profissional. Então, brincando, claro, não vai ser uma colega que vai trabalhar só com paciente COVID, vai trabalhar com todos os pacientes do hospital, né, de acordo com as necessidades, com as priorizações, enfim. Mas a contratação, né, o adquirir esse profissional veio por conta da pandemia. Né? Veio por conta da Covid, tomara que fiquem, né? A gente acredita que sim, que tem tudo para ficar, não é uma contratação emergencial por tempo determinado, não é? Claro, vai depender como que vai ser a atuação dessa profissional, as entregas, né? Como qualquer contratação acontece. Foi um processo seletivo que a gente fez quando a pandemia começou, e a entrada dela vai acontecer agora em setembro. E aí, na verdade, quando tu falou de psicoterapia breve, eu lembrei de tudo. Eu disse, não, acho que vai ser bacana contribuir com essa informação, né? Então, é uma área de atuação aqui dentro do nosso hospital, que é um hospital antigo, nós nunca tivemos, né? E agora vamos ter, então a gente vai ter. A gente tem hoje a psicóloga que trabalha nessa área de saúde mental, com os pacientes, né, de saúde mental, que é uma área clínica. Então, tem eu que trabalho dentro do RH, com a psicologia organizacional, onde o meu foco não é clínico, é um foco organizacional, é um foco coletivo, digamos assim, né? E mais, então, essa colega que vai trabalhar com a psicologia hospitalar mesmo, que é mais uma área de atuação. Que bom, né? E mostra muitas vezes, porque agora a demanda para os cursos de psicologia está aumentando de uma forma assustadora, e já vários consultores da área de negócios e tal. Eu acompanho muito essa parte de empreendedorismo, porque é uma área que eu gosto também. E estão falando que startups nessa área, as ações valorizaram e a procura, né, que é a profissão, uma das profissões do futuro. Por quê? Porque a pandemia, ela tem isso, né? Os coronavírus, eles tendem as pessoas infectadas pelos coronavírus, que não é só um, né? Esse é um novo tipo, mas já tem outros. Elas, por exemplo, no caso da SARS, eu fui olhar os estudos. As pessoas que passaram, né, que foram infectadas pelo vírus e que se recuperaram ou que até nem tiveram sintomas médicos do vírus em si, né? Mas depois, mais tarde, apresentaram problemáticas psicológicas, neurológicas, inclusive um tipo de depressão que refratária, grave, que se demorou a conseguir um tipo de tratamento para essas pessoas que foram infectadas pelo coronavírus e até não tiveram complicações tão graves dos efeitos ali médicos do coronavírus, mas que depois desenvolveram problemáticas na área psicológica. E e o número de pessoas em que isso aconteceu foi maior do que o de pessoas que tiveram complicações médicas da Covid. O número de pessoas que teve complicações psicológicas foi maior do que o que teve complicações médicas, né, dentre os infectados. E além de ser maior, o tempo em que essa problemática ficou vigente, né, trazendo sofrimento e prejuízo, também foi maior. Então, o quanto a gente também vai precisar daqui para frente, porque, inclusive, os estudos que já foram feitos agora, dessa pandemia atual, desse vírus de agora, em outros países já estão detectando bastante alterações neurológicas e psicológicas em quem já foi infectado, que é
um dos efeitos desse vírus no nosso organismo, né? Então, o quanto a gente agora tem que se preparar para um aumento de demanda, não só agora na pandemia, que está aumentando, até pelo próprio efeito do isolamento social, que é uma das medidas necessárias de contenção, mas que também é conhecido como um fator de risco para a saúde emocional, né? É um fator de risco conhecidíssimo, né? O isolamento social. Então, para quem já tinha algum problema de saúde mental, a tendência é que esse problema com o isolamento ele tende a se agravar, né? E quem não tinha pode, o isolamento social acabar propiciando o desenvolvimento. Então, e sem contar tudo que a pandemia implica, né? Que os estudos agora estão mostrando, até fiz um levantamento, aumento significativo dos níveis de ansiedade, de estresse, de depressão, de sintomatologia de estresse pós-traumático, né? Principalmente para quem já teve um histórico pregresso de algum trauma, né? De alguma vivência anterior de trauma, maior medo, confusão, raiva, intolerância, né, o que acaba também aumentando os índices de violência doméstica contra mulheres e contra as próprias crianças e adolescentes que estão afastadas do ambiente escolar, que acaba sendo uma medida que a sociedade tem de controlar e de diminuir, de reprimir essas violências, né? Vou dar a palavra para a Maria, que ela quer complementar alguma coisa que eu falei. Tu sabe que tu estava falando, eu estava pensando, né? Uma coisa que eu sempre costumo dizer é que a vida é um cobertor curto, né? A gente tapa um lado e destapa o outro, assim, principalmente a vida adulta, né? E eu acho que nesse momento, assim, a gente tá ficando com algumas partes destapadas, né? Para tentar tapar a parte da saúde física, assim, né? E uma das coisas que eu tenho percebido na minha prática, né, clínica, assim, é o quanto também essa desestabilização da economia tem também afetado, né, a saúde emocional das pessoas, assim. E aí a gente tem um complicadorzinho, né, porque infelizmente o acesso à psicologia ainda é muito elitizado. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem pouca oferta, infelizmente, no nosso sistema único de saúde, né? A gente não tem ainda uma grande oferta de profissionais capacitados e, enfim, que possam atender a população, né, de gratuita. Maria, né? só contribuindo, e as empresas também não contratam, né, em grande demanda o profissional de psicologia. Então, além da questão clínica, dentro das empresas, nós também temos poucos profissionais. E assim, ó, dentro do nosso município, eu não sei, sinceramente, dizer para vocês se nós temos outra profissional. Se eu não me engano, eu acredito que no Grupo Roxo tem uma profissional de psicologia atuando na área organizacional e eu ali no hospital como funcionária, né? Falando assim, profissional contratada, que tem regularidade na atividade, que vai poder desenvolver um trabalho com início, meio e fim, né? Então, realmente ainda são poucas as empresas também, tanto que investem, quanto que valorizam esse trabalho, esse serviço e essa atuação profissional, né? Então, vocês vão falando da parte clínica e eu vou puxando para a parte organizacional também, não tem problema, né, professor? Combinado. Eu sou mais vendedora, assim, professor. Daqui a pouco eu estou vendendo para ti, assim, esse peixe aí da psicologia organizacional. Colocar uma Tá certo, tem que fazer mesmo. Tá, Maria, a Maria falou da elitização, né, clínica, e eu disse, não, e a organizacional também. Mas é bem isso, né? Eu acho que essas questões que vocês levantaram são muito pertinentes, né? Porque as pessoas, por exemplo, a violência doméstica, isso já aumentou em seguida, né? Bem no início da pandemia, porque de uma hora para outra as mulheres ficaram isoladas em casa com seus agressores, muitas vezes. Confinadas com os agressores, ao lado dos agressores, né? E a violência contra as crianças também. E a procura, né, pela psicologia, pelo curso de psicologia, isso certamente vai, como a Paula colocou, né, vai crescer muito, porque... Já cresceu, já aumentou, já. Será nos próximos anos, seguramente uma profissão em franca expansão. E aí tem uma outra questão que a Maria também colocou, que é o seguinte, talvez por cultura, né, do Brasil, né, da América Latina, de tu não ter a presença como deveria ter a presença de profissionais da psicologia, né, atuando na saúde pública, nas escolas, e como a Fernanda colocou também nas instituições, né? É que se as pessoas encarassem diferente, porque, por exemplo,
se a gente também se empenhasse um pouco mais em fazer o que a gente está fazendo hoje, por exemplo, né? Nunca é tarde. Mas se as pessoas, às vezes, por não saberem, né, os benefícios, muitas vezes as pessoas vão numa consulta com um psicólogo e veem como um gasto, né? Estou gastando R$150, R$100, seja o valor que for, né? Estou gastando esse valor. Mas pensem em tudo que não colocam na balança tudo que perdem ou que deixam de ganhar, né? Quando não tem saúde ou equilíbrio emocional. Porque, por exemplo, uma pessoa que está lá lutando contra uma compulsão por compras e que vai nas lojas, e nós temos aqui na nossa cidade vários, eu tenho no meu consultório, as gurias também devem ter, né? Não é uma coisa assim que acontece muito longe de nós, isso acontece, causa sofrimento, as pessoas não conseguem controlar e se causa um problema e acaba se configurando em um problema na vida delas, né? Então vão lá em uma loja, né, num surto, né, num impulso, e gastam R$800 mil em coisas totalmente desnecessárias, que ainda estão com etiqueta no armário, mas que estão causando uma enorme dor de cabeça agora para poder pagar, para poder refinanciar a dívida em banco, para poder um monte de coisa, né? Mas não gastou no psicólogo porque via, vou gastar, né? Vou gastar no psicólogo. Não está vendo como um investimento. Se eu conseguir ter isso, né? Se eu conseguir tratar isso, né, e manter este tratamento, né, de maneira a não ter tanto sofrimento e prejuízo, quanto eu também não faço bobagem e aí sim não gasto, né, em coisas desnecessárias. Então, ver a saúde mental também mais como um investimento. Eu costumo dizer que quando eu vou fazer algum atendimento de acolhimento e encaminhar para o colega clínico, né, que acontece bastante, até porque a gente tem um universo hoje de quase 500 funcionários falando dentro do hospital, e inclusive a Maria mesmo é nossa parceira, né, como parceira da psicologia clínica, então a gente tem os encaminhamentos até mesmo com desconto, a gente tem algumas parcerias para os funcionários, e aí eu costumo dizer assim, que quando o médico ele receita um remédio caro, o paciente dá um jeito de comprar, faz um empréstimo, pede emprestado, ele dá um jeito de comprar aquele medicamento. E quando é para pagar e investir na psicoterapia ou em psicoterapia, por um determinado tempo que seja, porque hoje em dia, né, Paola, é bacana a gente divulgar que a maioria das abordagens e da psicoterapia, do tempo de psicoterapia existe até mesmo um acordo, uma negociação de quanto tempo vai se durar aquilo. Não se faz mais psicoterapia a perder de vista para nunca mais, né, terminar. E aí eu costumo dizer que fazer essa comparação com o medicamento, né, que a gente sempre dá um jeito de comprar. E quando é para se pagar a psicoterapia, se acha problema ou se diz que não tem dinheiro, né? E não deixa de ser um medicamento super eficaz. Tu sabe, Fernanda, que eu penso muito nisso, assim, na minha prática, eu me deparo muito com isso, assim, né? Porque até esses dias eu vi tipo um memezinho, assim, né? Que, tu precisa, né? Pro psicólogo, tu faz 500 voltas, né? Tu procura, né? Se tu quer uma comida, tu vai num restaurante, né? Se tu quer um remédio, tu vai numa farmácia. Se tu quer... Não era isso, né? Eram serviços, assim, né? Mas se tu quer um psicólogo, tu vai primeiro no Pai de Santo, depois no centro espírita, depois, né, no médico, depois no amigo, depois no amigo, no boteco, na cerveja, né, enfim, assim, a gente vai fazendo voltas, assim, né, e eu acho que é importante, não que essas outras coisas não sejam importantíssimas, né, porque eu acho que o nosso trabalho, assim, ele é muito voltado também, principalmente para a gente trabalhar nos objetivos do paciente, né? Então, assim, eu não posso emprestar para o meu paciente, pensando, né, num contexto clínico, né? Imagino que no organizacional também seja assim, a gente não pode emprestar os nossos desejos e os nossos saberes, né? Tipo assim, o que eu quero para minha vida é para minha vida. Até porque não daria certo. Exato, então assim, eu não posso trabalhar com um paciente aquilo que aquele paciente não deseja trabalhar, né? Se aquele paciente deseja trabalhar uma coisa específica, é isso que nós iremos trabalhar com ele, né? Tá, chegou por aqui, o terapeuta não tem
desse papel de, tipo, obrigar um paciente a trabalhar uma coisa que ele não tá do desejo. O terapeuta tem a função de mostrar, ó, eu acho que isso tá acontecendo contigo, eu acho que isso não tá legal. Tá, mas eu não quero mexer nisso. Bom, então tu vai assumir a responsabilidade, por essas consequências de não mexer nisso. Tá bem pra ti? Tá bem, então bora lá, né? Então, assim, a gente não pode emprestar o nosso sentir e né, os nossos objetivos. Nossos objetivos são nossos e não necessariamente é o que a pessoa espera para a vida dela, né? Então... Até porque, né, complementando o que a Maria falou, o paciente mudar, né, por um período curto de tempo é fácil. Vamos pensar, por exemplo, começar uma dieta. Começar uma dieta e manter ela um dia, 2 é relativamente viável, né? O problema é manter essa mudança ao longo do tempo, né, e torná-la um hábito de maneira a mudar o nosso estilo de vida. E como é que a gente mantém uma mudança? O que mantém uma mudança são as nossas motivações, né? E quando a motivação não é nossa, é uma motivação externa, que alguém está me obrigando, que alguém está me cobrando, que a sociedade, enfim, não é uma coisa que eu acho importante para mim como pessoa, que faz sentido para mim, é algo que estão me impondo de fora, a probabilidade da mudança se manter é mínima, né? Então, o terapeuta, ele também tem esse papel de, junto com o paciente, levá-lo, né, a se conectar com aquilo que importa para ele, na vida dele, aquilo que dá sentido à vida dele, né? E a partir disso, estabelecer objetivos conectados a esses valores. Porque se não estiver conectado aos valores, eu não tenho a motivação que eu preciso para a mudança se manter depois, né? Então, não é eu vou fazer atividade física porque todo mundo diz que é importante, os dados dizem que é importante, e eu até acredito na ciência, né? E como a ciência diz que é importante, eu vou fazer. Se a minha motivação é só essa, né? A probabilidade de eu começar e não manter é muito alta, né? A motivação, o terapeuta, ele tem esse papel de conectar os valores, né? Primeiro vamos investigar os valores. Vamos supor aqui um caso hipotético, já tive pacientes assim, né? Por exemplo, vou citar aqui, né, sem mencionar nomes, obviamente, mas a gente pode compartilhar casos que não permitam a identificação dos pacientes. Isso a gente costuma fazer até em processos de aprendizagem e tudo. Então, assim, por exemplo, eu tive uma paciente que ela tinha uma grande preocupação na vida dela, que é com a filha, né? Que ela é mãe solo e tal, e o que vai ser feito da minha filha quando eu não estiver mais aqui? Isso é muito comum em mãe solo, né? O que vai ser feito da minha filha, e quando é filho único ainda é pior, né? O que vai ser feito da minha filha quando eu não estiver mais aqui, né? Quem é que vai cuidar também? Quem é que vai, né? E então um grande valor para ela era essa questão da maternidade, de poder estar presente na vida dela o máximo possível, com vitalidade, com saúde, poder participar, né? E então, em virtude disso, desse valor, dessa motivação que dá sentido para a vida dela, né? Que faz ela querer ficar viva, né? Ela então se engaja nas atividades físicas, e quando ela quer desistir da atividade física porque está cansada, porque está chovendo, porque não está afim, porque enfim, ela lembra, não, mas isso aqui, né, é que vai me oportunizar mais anos de vida e vida com saúde para poder participar mais da vida da minha filha. Então, significar as atividades, né, de maneira a estar ligado aos nossos valores, não do terapeuta, não da sociedade, não da ciência, não do que for, né, mas ao que é importante para mim. E a gente tem todo um caminho a percorrer para ajudar as pessoas, porque a grande maioria, 98% ou mais, né, não tem clareza do que é importante para si, né, na sua vida, que pessoa eu quero ser, né, que marcas eu quero deixar, o que é importante para mim como pessoa, que tipo de ações quando eu faço me dão um senso de vitalidade pela própria ação, de gratificação pela própria ação, porque aquilo ali está associado a algo que é importante, que faz a minha vida ter sentido, né? Que dá significado à minha existência. Então, a maioria das pessoas acaba incorporando valores da sociedade, da cultura, né?
Tipo, a cultura me diz que eu devo ser uma boa mãe, que eu devo ser um bom profissional, que eu devo isso, que eu devo aquilo, que eu devo estudar, que eu devo fazer uma faculdade, que eu devo, né, pagar minhas contas, que eu devo ser honesto, que eu devo... Então, eu vou seguindo valores dos outros, não meus. Então, eu fico, né, pode ver que a maioria dos pacientes que chegam para nós no consultório, o sofrimento está muito relacionado sempre a algum valor não atendido, né? As maiores queixas que mais trazem sofrimento estão ali, né? No fundo delas tem um valor muito importante para a pessoa que está sendo negligenciado e negligenciado há muito tempo, na maioria das vezes, né? Então, é isso, né? Esse trabalho de tu se manter mais consciente do que está acontecendo à tua volta, do que o teu corpo está recebendo de sinais com base no que está acontecendo à tua volta. Então, prestar atenção nas tuas emoções. Emoção não é boa ou ruim, né? O medo, ele não é bom ou ruim. O medo, ele pode me proteger de perigos, né? Ele é extremamente necessário para a minha sobrevivência. Então, ele não é... Mas se eu tiver que classificar, se eu tiver que pedir para te classificar, medo é uma emoção boa ou ruim? A maioria das pessoas vai dizer que é ruim, né? Só que uma emoção, ela não é boa ou ruim por si só, depende do contexto. Em um contexto em que eu tiver, né, com algum perigo de vida, enfim, eu ter medo pode ser extremamente adaptativo e útil, né? E bom. Então, essa psicoeducação também a respeito das emoções, que são sinais, são mensagens, né? E são mensagens poderosas e chatas. Enquanto a gente não escutar elas, elas não saem dali, elas ficam ali batendo, aquele carteiro lá que bate até entregar a carta, né? Até se fazer ouvir. E então, quando é um valor muito importante mesmo, aquela tristeza ali pode bater até te deixar na cama lá, uma depressão grave, né? Para tu parar e escutar, não, mas para aí, o que afinal está acontecendo, né? O que essa tristeza está querendo me sinalizar? O que é importante para mim, que eu não estou dando bola, né? E o que eu posso mudar? Enfim, né? A gente vai fazer todo esse trabalho. Paula, como a Priscila colocou aqui, né? Acredito que a maioria das pessoas necessitam fazer uma terapia, né? Hoje, mais do que nunca, né? Mas acabam não se dando conta, né? Que existe essa necessidade, né? Como tu mesmo colocou na tua intervenção. Aqui a Larissa Berhaus, a nossa futura profissional da enfermagem, lá da UFPEL. Eu, antes de fazer terapia, tinha até certo receio de fazer, um certo preconceito. Depois que comecei a fazer, eu vi que, na verdade, o que causou receio foi essa coisa de olhar para dentro de mim, ó, e apresentar o meu interior para outra pessoa. Os medos, as experiências, os sentimentos. Hoje eu digo sempre que foi a melhor decisão da minha vida. Então é muito... E dá medo mesmo, né? E tá tudo bem ter medo, porque querendo ou não, né? Quando a gente chega as primeiras vezes, a gente está conhecendo aquele profissional ali, né? A gente ainda não criou um vínculo com ele, e é normal ter algum receio, né? Muitas vezes os pacientes vão se abrir mesmo aquelas coisas mais, né? Eu gosto de dizer... Já criou um vínculo, eu gosto de dizer, Paola, né? Mas depois que já criou um vínculo, uma confiança, uma relação de confiança. Eu gosto de dizer que o se entregar para um processo psicoterapêutico é ato de coragem, não tenhamos dúvida, né? Tu precisa ter coragem, sim, de te empenhar, de te entregar, de te abrir. Muitas vezes é sofrido, faz parte, né? Para tu ressignificar e, inclusive, melhorar, tu precisa muitas vezes sofrer ou sofrer novamente. E isso existe, sim, um ato de coragem, de bravura, né? O querer enfrentar. E, na verdade, a coragem, ela não existe sem antes a gente se colocar numa posição de vulnerabilidade, né? Inclusive, a Brené Brown, que fala de coragem, que pesquisa coragem, né? Ela pesquisa também isso. E, na verdade, a coragem, ela não existe sem a vulnerabilidade. Para que eu possa ter um ato de coragem, eu preciso antes me colocar numa posição de vulnerabilidade. No processo terapêutico seria justamente isso, eu poder, né, abrir ali toda a minha caixinha preta, né? O profissional, ele tem um compromisso com sigilo, né? E ele não,
e tipo assim, o que eu acho que é terrível, esse profissional, ele já ouviu coisas, com certeza, até piores de outras pessoas e dele mesmo, porque ele também faz terapia, né? E ele também é humano, ele também erra, e ele também tem atitudes que, se fosse ver de fora pela sociedade, seriam condenáveis, né? E ok, o importante é se dar conta disso e aprender com isso e poder, a partir disso, né, evoluir de maneira a se aproximar mais daquilo que é importante para mim na minha vida, né? Sim, Paola, eu costumo dizer, né, que a terapia claro, com todas as diferenças absurdas, né, mas eu costumo usar a metáfora que a terapia é como se fosse um casamento, né? Nem todo mundo dá certo com o primeiro, às vezes a gente precisa, né, dar uma trocada, a gente precisa, né, investigar se não tem algo, né, que vai me fazer melhor, né, às vezes sim, às vezes dá certo no primeiro e a gente consegue se manter, né, mas é como a gente vai formar uma dupla, né, a gente vai estar formando ali, porque é uma relação, né, não deixa de ser uma relação, a psicologia clínica, né, eu acho que as outras áreas têm uma diferença um pouquinho maior, mas a psicologia clínica não deixa de ser, é uma relação, né? A gente vai estar com uma outra pessoa ali, né? E a gente vai ter que cuidar daquela outra pessoa e a gente vai ter que, né? Eu principalmente trabalho muito olhando e cuidando da relação terapêutica e pedindo feedback do paciente, dando feedback também do que eu sinto, né? E tomando consciência. Eu vim para psicoterapia cognitivo comportamental porque eu não acredito muito numa neutralidade, né? Eu não acho que a gente tem muito como ser neutro, porque a gente também tem as nossas questões, a gente também chora, a gente também sente dor, né, emocionalmente falando. Vai ter várias vezes que a nossa vida não vai estar congruente com os nossos valores também, né? Mas eu acho que o nosso diferencial é que a gente consegue, quando a gente consegue perceber, quando a gente consegue se dar conta que as nossas questões estão entrando na relação com o paciente. E para isso a gente tem que também estar com a terapia em dia, né? Exato, eu ia falar tanto com a terapia e muitas vezes a gente acaba pagando profissionais para nos ajudar nos nossos casos, ou seja, a gente supervisiona os nossos casos, né? Com outros profissionais que vão nos ajudar a olhar, né? Mas olha só, Edson, eu queria te ouvir, né? Queria sim ver se tu acha que a nossa conversa, como é que tá indo até aqui, se tá cumprindo. Olha ela pedindo feedback. Ela pedindo feedback. Porque tu tá com 3 psicólogas, tu tá lascado. Ela falou, ninguém vai te deixar falar aqui hoje, tá? Ela falou e fez, né? Ela falou dando exemplo aí, por favor. Ela tem que dar modelagem, né, amiga? Ela tá muito legal, tá muito bom. O bom é quando né, a gente tá conversando, o papo flui legal e aí o tempo passa, né? Porque isso que é legal. O bravo é quando trava, né? Então vocês estão bem à vontade, eu também estou bem à vontade aqui, a galera tá participando, que tá muito legal. Então, antes de eu fazer a pergunta para a Fernanda, Maria, depois, porque a gente tem umas perguntas aqui, a gente já está com 1 hora de live, tá muito massa, cara. A gente vai ter que fazer, eu acho que essa live daqui a um tempo, a live parte 2, hein? Pode ser. E também tomara, né, que agora, quando essa pandemia passar, a gente possa fazer um evento presencial. Eu acho que seria bem legal também. Presencial acaba sendo preferencial, né? Quando é presencial, ainda mais quando a gente está abstinente de relações presenciais há tanto tempo. Né? Presencial tem o seu valor, com certeza. Olha só, aqui a Pérsida, né, nossa colega do IF lá também, fiz por 3 anos e foi um marco na minha vida, né? A Larissa, ela colocou, se perceber vulnerável também, às vezes achamos que somos super fortes, é verdade, né? Não precisamos de ninguém, mas que tem um momento que precisamos reconhecer que a gente precisa de ajuda. Isso é bem importante que ela colocou. Mas a Fernanda, eu vou te fazer uma pergunta então agora, porque assim, cara, como é que essa questão tá impactando, né, nos profissionais da saúde? Como a psicologia pode, Fernanda, nesse momento auxiliar, né, esse pessoal que está na linha de frente aí? Esse pessoal deve estar com uma carga psicológica assim, gigantesca, né? É que nem o Atlas, né? O Atlas carregando o mundo nas costas, né? Mais ou menos por aí.
Assim, ó, o processo aconteceu da pandemia em março, né? Que começou a nível Brasil, foi em final de março, e na nossa cidade, no nosso estado, acabou demorando um pouco realmente para chegar. Então, o que aconteceu? Um medo absurdo do desconhecido que não bateu na porta ainda, né? Então, aconteceu em março uma mobilização dos profissionais da saúde. O que eu conseguia sentir, observar, era um medo de não saber o que estava acontecendo direito, né? E do que aconteceria, qual que vai ser a demanda, qual que vai ser os prejuízos, como que nós vamos enfrentar, né, essa batalha. Então, assim, era um medo, né, normal, natural, justamente do desconhecido. Então, o que eu posso assim, contar para vocês, né, desses 5 meses aí do processo de pandemia a nível de profissionais da saúde, né? Cada pessoa reage de um jeito, né? Algumas pessoas quiseram fugir, e isso é defesa, né, gurias? Me ajudem aí, as colegas clínicas. Isso é defesa, e uma das defesas mais primitivas, né? Eu vou fugir daqui, eu vou me afastar, eu vou sair correndo. E as pessoas relatavam isso, que tinham essa vontade de não estar ali, né? Outras pessoas ficaram, mas ficaram com muito medo, e a gente via isso até no olhar, né? No conversar. Eu não tive, na verdade, nenhuma demanda individual particular, tá, Edson? O que sempre aconteceu, assim, alguns gestores mais ligados à área da enfermagem me sinalizavam como que as equipes estavam sentindo a instalação da pandemia, né, a nível de Brasil, e quais eram os seus medos, suas inseguranças, e muitas vezes eu ia, então, fazer alguma intervenção, alguma conversa, algum bate-papo a nível coletivo, né, ou por turno, por setor, a gente chegou a fazer. E nessas conversas, eu tentava dar um ânimo para essas pessoas, né, como psicóloga, e nesse meio tempo, que foi ali no início de abril, acredito, a própria Associação dos Psicólogos de Camaquã se mobilizou e formou, então, um grupo de voluntárias, e a gente não pode falar voluntárias, a gente tem que falar que é um trabalho solidário. Né, Paola? Eu gosto de ver que eu falo que eu não posso falar, né? A gente não pode dizer que é gratuito. Entender, né? O nosso código de ética profissional, enfim, nos impõe algumas restrições com relação à divulgação dos serviços, né? Às vezes as pessoas perguntam por que nunca um psicólogo diz quanto é que é a sessão, né? A gente tem que ir lá ligar para ele ou para a secretária para saber o valor e tal, e muita gente se sente constrangido de ir lá fazer esse contato. Mas, na verdade, o nosso código de ética nos impõe algumas restrições nesse sentido, né, de não poder divulgar o serviço com base no valor, e aí isso é muito subjetivo, muito relativo, né, porque o que é divulgar o serviço com base no valor, né? Uma pessoa que é milionária pode achar R$200 barato, uma pessoa que é pobre vai achar que é muito, né? Se eu colocar 80, para alguns é muito pesado, para outros é baratíssimo, então isso é um terreno muito nebuloso, né, que gera muita confusão entre a própria classe, né, do que seria isso, né, divulgar o serviço com base no valor, e por via das dúvidas, acaba que a gente não divulga. E quando é um atendimento que não vai ser remunerado, também não pode dizer, a gente está aqui com um grupo de psicólogos que vão atender de graça, porque igual se entende, né, foram analisar isso quando começou a pandemia, porque vários grupos se mobilizaram para prestar atendimento solidário, né, e foram analisar essa questão do termo gratuito, se poderia, se não poderia, se isso não seria uma forma de divulgar o serviço pelo valor, que no caso seria 0, mas enfim, e aí acabaram chegando na conclusão de que o melhor, então, seria dizer solidário, que daria a entender que não é pago, mas que não diria explicitamente isso, né, e enfim, e daí daria para as pessoas procurarem já meio que subentendendo que não é pago. Enfim, aí, tem essa coisa. Nessa época, a própria associação se mobilizou, a Paola foi uma das
líderes aí, né, desse movimento, entraram em contato comigo, disponibilizando, né, esse serviço para qualquer profissional do hospital, a princípio, né, a gente até começou pensando em fazer esse atendimento online de apoio psicológico para os profissionais de saúde, tá? Os profissionais que atuam, né, na saúde. Que tipo de atendimento? É um atendimento voltado para as tuas crises existenciais de frente ao serviço de saúde da pandemia, da situação, né, de pandemia. Então, assim, e eu gosto de deixar isso claro, né, porque não é assim, eu tenho um problema, enfim, familiar, pessoal, antigo, e aí eu vou procurar o serviço. Não, o serviço, ele tem esse recorte, né, que é para atender. Então, assim, uma das maneiras que a psicologia vem contribuir e vem ajudar o profissional de saúde que está na luta, né, no defronte ali ao vírus, à pandemia, ao Covid, foi esse serviço, né, disponibilização desse serviço. Então, o que eu pude fazer lá dentro do hospital? Uma divulgação, né, para todos os profissionais do hospital, porque a gente tem os profissionais que estão na linha de frente, que na grande maioria os profissionais da enfermagem, mas nós temos muitos profissionais da área de suporte que também têm contato com os pacientes, que também têm contato com os casos, porque o próprio ambiente hospitalar já é um ambiente pesado, né? O trabalhar dentro de um hospital já te traz certas cargas, né, diárias que em outro ambiente, em qualquer outro ambiente, tu não tem, né? E eu até vou dizer que eu senti isso quando eu comecei a trabalhar no hospital, né? Eu vim de uma área de serviços, mas que não tinha nada a ver com a área de saúde, da saúde, e a gente precisa passar por um processo de adaptação, né, àquele ambiente. Tem muita coisa legal, linda que acontece lá dentro do hospital, mas tem muita coisa triste também acontecendo simultaneamente, né? E a gente que está dentro desse ambiente, a gente acaba de alguma maneira tendo contato, vivendo, vendo, sabendo, e aí a gente precisa também pessoalmente administrar, né? Então, assim, tu começa a fazer parte desse universo, tu vai ganhar algumas coisas bem peculiares. Quem escolhe trabalhar na área da saúde já sabe que vai ter que enfrentar literalmente de frente o óbito, né, o choro, a tristeza, isso faz parte. Mas, assim, tu saber que vai enfrentar é uma coisa, né? E tu te deparar com isso no teu dia a dia, né, profissional, onde a gente tem uma carga de entrega que ocupa, na verdade, a nossa vida grande, né? A gente acaba ficando, às vezes, muito mais horas dentro do trabalho do que, às vezes, na casa da gente, né? Então, isso, com certeza, traz alguns impactos emocionais e, às vezes, algumas complicações. Então, como eu não faço atendimento clínico, porque não é o meu foco de trabalho, e coitadinha, né, sozinha não conseguiria atender 500 profissionais. Pois é. Não conseguiria atender nem 50, quanto mais 500, né? Não é o meu foco de trabalho, né? As pessoas sabem disso, até porque já fazem 3 anos e meio que eu estou, né, lá trabalhando. Então, isso hoje já está bem divulgado internamente, as pessoas sabem qual que é o meu papel lá dentro. Então, todos os profissionais que precisaram e que sentiram alguma tipo de dificuldade e que precisaram desse apoio, acabaram me procurando ou procurando diretamente o grupo, porque a gente disponibilizou via WhatsApp, cartaz, a gente disponibilizou alguns canais onde as pessoas poderiam, então, solicitar esse atendimento e ter o contato direto com o grupo de profissionais da psicologia que atenderiam, né, nesse caráter solidário, online, né? Uma das coisas que a gente pensou, né, que talvez para minimizar as resistências, né? Porque a pessoa, quando nunca procurou um profissional, enfrenta, né, aquele processo de resistência que é típico do nosso medo humano frente ao desconhecido, né? E então imagina que eu até quero lançar mão do atendimento voluntário, né? Do grupo de psicólogos voluntários,
mas não quero que os meus colegas de trabalho saibam, enfim, quero preservar a minha intimidade, e aí, então, não quero ir lá no RH e falar com a Fernanda que eu estou interessado, então, mas como se o único canal tivesse que necessariamente passar pela Fernanda, então a gente também pensou nisso na hora de divulgar, né, que, tipo, quem quisesse procurar a Fernanda ia, mas também quem quisesse procurar diretamente tivesse essa possibilidade. Eu acho que vale também Muito bom. comentar, né, Paola, que houve um curso, a gente fez uma capacitação, inclusive eu participei dessa capacitação também, com profissionais especialistas, e aí a Paola, que foi quem organizou essa capacitação, vai conseguir explicar melhor. Então, assim, a gente teve uma capacitação e um preparo, esse grupo de voluntários, né, para poder atender esse foco, né, e esse recorte de demanda, que é o funcionário, né, o profissional da saúde, com as questões de crise, de pandemia. Aqui é o atendimento psicológico que a gente chama atendimento psicológico em situações de crise, né? Que é um tipo de atendimento psicológico que é diferente do atendimento psicológico né, clínico que a gente faz lá no consultório. Então, eu falei, né, com a Marina Caminha e o marido dela, que enfim, são palestrantes, assim, no Brasil inteiro, eles são sócios do INTCC em Porto Alegre, e são muito conhecidos, assim, na nossa área da psicologia. Difícil um profissional de psicologia que não conheça eles, porque eu lembro que eu ainda estava em Portugal quando deu aquela tragédia, a tragédia da Boate Kiss, eu acho, foi. E aí eles foram e eles deram um treinamento semelhante para os psicólogos que queriam ir lá, né, para prestar atendimento solidário aos familiares das vítimas, enfim. E eu lembro que eu vi alguma coisa nesse sentido, que eles estavam lá treinando os psicólogos e tal. Então, falei com ela e ela se mostrou super aberta. Perguntei se eles dariam, né, essa capacitação agora para né, uma equipe que a gente ia recrutar e tal. E eles se disponibilizaram, então a gente já marcou, foi feito, né, o curso. E até foi feito em parceria com um grupo de pesquisa da PUC, do qual eu faço parte, né, a promoção do curso, para que a gente assegurasse, então, que só fizesse, inclusive a gente só colocou no grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp dos psicólogos, acho que são 80 e poucos psicólogos, e só está no grupo aqueles que fizeram a capacitação e que nos confirmaram que fizeram, né, porque a gente mandou, aquilo ficou gravado, tinha um link de acesso, então eles tinham que confirmar que eles tinham assistido a tudo, que eles tinham tirado as dúvidas antes da gente incluí-los no grupo. E também para fazer o curso, para disponibilizar o curso, a gente também pediu CRP para confirmar que eram psicólogos já formados também, né? Então, todo mundo que faz parte desse grupo é formado, é regularmente registrado no conselho, em algum conselho regional, porque a gente tem voluntários que até podem estar atendendo alguém daqui, mas que são de outros estados, né? Mas fizeram essa capacitação, então, específica para esse tipo de atendimento que os profissionais, então, que atuam em serviços de saúde pudessem agora colocar para eles, né, trazer para eles. Ótimo, ótimo, muito bom. A Larissa colocou uma questão, depois até eu posso conversar com as meninas, com a Paola, e eu te encaminho, Larissa, as indicações aqui. Bom, chegamos na Maria, então, olha só. Maria, olha só, essa pergunta aqui, né? Eu também, tenho uma filha adolescente, imagino, né, a situação que deve estar passando os adolescentes. Maria, então, olha só, na tua atividade, né, profissional, assim, quais são as queixas mais frequentes dos adolescentes na tua prática, Maria? Então, vamos lá. Eu acho que a Paola até pensou em mim, né, em me convidar, porque eu tenho bastante pacientes adolescentes, assim, né? Eu até fiz uma colinha, né, aqui para pensar nessas principais queixas, né? Porque eu fui dando uma resgatada no que os meus pacientes têm solicitado, né? O que os meus pacientes adolescentes têm trazido como demanda, então, para os nossos encontros. Então, é uma série de questões, assim. A primeira delas, eu acho que para quem está tendo aula online, né, é essa dificuldade grande em conseguir manter o foco e manter a concentração na aula online. E aí, o que a gente tem
trazido, assim, né? E aí eu posso trazer a minha experiência. Quando eu fiz a transição para atendimento exclusivamente online, lá em março, final de março, início de abril, no consultório eu consigo atender com qualidade, né? E as gurias vão concordar comigo que às vezes a gente até consegue um pouquinho mais assim, mas daí a qualidade não fica a mesma coisa, né? Então eu consigo atender com qualidade 3 pacientes, um na corrida do outro, né? Depois do terceiro eu preciso de um intervalinho para dar uma oxigenada na mente e seguir. Quando eu vim para o online, eu me dei conta que não dava para ser tudo isso, né? Não teria como eu manter a minha agenda daquela mesma forma, porque a minha atenção fica muito diferente, né? Então, assim, a gente vai para uma faixa etária, né? Que está em desenvolvimento, né? Ou seja, os adolescentes, eles ainda estão em desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, do seu processamento emocional, né? Das suas funções, né, executivas, enfim, né, de memória, de atenção, de concentração. O cérebro ainda está em desenvolvimento, né? Então, não tem como a gente exigir, de certa forma, que um adolescente, principalmente os adolescentes mais jovens, tenham o mesmo nível de atenção, o mesmo nível de foco e de concentração que eles teriam lá na aula presencial, numa aula online, né? Então, aquela coisa assim de eu querer, né, que o meu filho, a minha filha fique às 4 horas lá sentada, né, na frente do computador assistindo uma aula, isso não vai rolar, né? Não vai rolar porque essa criaturinha não vai ter aquela mesma atenção que ela teria, né? E isso não é porque o meu filho é errado, ou porque o meu filho é ruim, ou porque o meu filho, ele é preguiçoso, né? Não, é que tem uma coisa de capacidade cognitiva mesmo do desenvolvimento que ainda não está desenvolvida, né? Então, é normal e é esperado que esse rendimento vá baixar, né? Esse rendimento baixou, eu me uso como medida, baixou para mim, e eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de ter atenção, né? Eu sou bem concentrada, eu sou bem focada, eu tenho outras várias dificuldades, mas essa não é uma delas, né? E eu precisei baixar muito o meu rendimento hoje em dia, quando eu vou atender online, é no mínimo de 15 minutos a meia hora de intervalo entre cada paciente, porque senão a qualidade fica terrível, né? Eu me desgasto muito mais, eu fico extremamente mais cansada, né? Outra demanda, assim, que os adolescentes têm trazido é a questão, né, de o medo do futuro. Principalmente adolescentes que estão em último ano, né? Então, ou terceiro ou quarto ano, né? Que eu sei que no IFSU são 4, né? Então, no IFSU, no último ano de escola, né? A galera tá bem assustada com isso, porque, enfim, a gente tem uma mínima previsão aí do que vai acontecer, né? Tipo assim, o Enem tem uma nova data, né? Acho que a URGS nem divulgou ainda a nova data, se eu não me engano, né? Mas tem aí, né? A gente vislumbra aí umas novas datas, mas não é nada muito certo, né? Não é nada muito, a gente não tá conseguindo enxergar muito além do que a semana que vem, né? E às vezes nem a semana que vem a gente tá conseguindo enxergar, né? Então é super importante os pais estarem atentos a essas pessoas, né? Esses adolescentes que estão em último ano escolar, né? Se manterem assim, eu tenho trazido sempre como sugestão, se manterem muito atentos e muito disponíveis e tentar diminuir um pouquinho a cobrança, né? Porque a gente tem uma leva aí de adolescentes que se cobram bastante, né? Que acabam querendo render mais e querendo fazer mais, até porque o mundo está o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, né? Hoje em dia a gente enxerga aí que fazer uma faculdade já não é o que era há uns anos atrás, né? Tipo assim, quem tem faculdade tem um emprego garantido, né? Hoje em dia a gente já sabe que não é mais assim, né? Eu saí do mestrado pensando qual seria a próxima coisa que eu ia fazer, porque eu já achava que só o mestrado não estava suficiente, né? Então eu acho que a gente tem uma exigência cada vez maior do mundo. Então eu sugiro sempre para os pais que tentem trabalhar isso da forma mais compassiva com os seus filhos, né? E mais acolhedora e mais pegando junto, né? Não, filho, nós vamos ver o que fazer juntos, né? Sem ter muita exigência, sem ter muita cobrança, porque essa criaturinha, esse adolescente, ele
também está perdido, né? Ele também daqui a pouco eu já acho uma baita sacanagem esse nosso sistema aqui ocidental, né, de ter que decidir o que a gente vai querer fazer pro resto das nossas vidas com 17, 18 anos. Eu já acho isso quase uma violência com os nossos adolescentes, né? E aí, além de tudo, a gente ainda coloca essa pressão, né, de daqui a pouco sair de casa, porque a gente sabe que muitos do nosso pessoal aqui da volta vão sair de casa. Então aí tu bota uma mudança de cidade, uma escolha de um curso que é super importante, que é super pesada, dentro de um contexto de pandemia que a gente não sabe, né? E aí, assim, eu não sei quando vai ser a prova, a minha motivação para estudar diminui horrores, né? Tipo assim, se de uma forma geral estudar para o vestibular já é pouco motivador, né? Porque durante a escola a gente vai tendo pequenos testes do nosso conhecimento, a gente vai tendo pequenas notas, né? Então, o passar de ano ele é construído ao longo de todos os 2 semestres, né? Então, o vestibular não, o vestibular é um dia, sei lá, né? O Enem, dois dias, enfim, né? É mais dias. Né? Mas assim, ó, é muito específico ali. Então, eu me preparo, às vezes, de fevereiro a novembro para 2 dias. É tudo ou nada, né, Maria? É tudo ou nada e em 2 dias, né? Exato. Então, é muito importante a gente pensar que tem tudo isso, que já baixa a motivação para estudar, mas ainda sem a gente saber se vai rolar prova ou não, se vai rolar, quando vai rolar, quando que isso vai acontecer, né? Então, é normal, é adequado que a motivação para estudar tenha diminuído um pouquinho, né? E outra coisa, assim, outra queixa, né, que eu tenho recebido dos pacientes é o aumento, então, de conflito com os pais, né? Porque de fato tá todo mundo mais junto em casa, né? E aí tá todo mundo meio estressado, tá o adolescente já de saco cheio, querendo sair, né? O pai e a mãe daqui a pouco também estão de saco cheio, querendo sair, né? Preocupado daqui a pouco com a vida financeira da família, né? Aquele adolescente também daqui a pouco um pouco mais ansioso ou um pouco mais deprimido, né? Um pouco sem vontade de fazer as coisas, aí daqui a pouco o pai ou a mãe pede ajuda para fazer uma coisa, aí já dá um godô, porque daí, né? Né? Eu também tô estressado e tu também não quer fazer nada da vida e parará, e aí a cacaca tá feita. Então, o que eu tenho sugerido, assim, né? É uma coisa bem simples, né? Fecha o olho, respira fundo aí, né? De 5 a 10 vezes, assim, bem fundo, antes de falar. E tenta te colocar no lugar daquela pessoa, né? Tenta, daqui a pouco, imaginar o que essa pessoa está sentindo. E isso eu tenho trabalhado, inclusive, com os adolescentes, principalmente com os adolescentes também, né? Que os pais, eu acho que já estão nesse papel, né, de se colocar no lugar daquele adolescente, de cuidador, né? E eu tenho sugerido para os meus adolescentes que eles também se coloquem nesse papel de cuidadores dos pais, no sentido de tentarem entender o que os pais estão trazendo de demanda, o que os pais estão se queixando, as dificuldades desses pais também, né? Então, eu acho que esse entendimento, esse jogo de empatia aí, né, entre adultos e adolescentes, né, esse jogo, assim, de cada um poder se colocar no lugar do outro e tentar entender, né, qual que está sendo o sofrimento ali entre daquele pai e também daquele adolescente, né? E aí, né, coisas comuns, assim, tenho recebido bastante queixa de estar mais irritado, sabe, estar mais impaciente, tá mais incomodado com algumas coisas, assim, tipo o pavio mais curto, a pele mais sensível, como se estivesse, assim, queimada do sol, e aí qualquer coisa dói, qualquer coisa incomoda, né? Então, eu tenho sugerido muito atividades, equilibrar, né, atividades de autocuidado com atividades, então, mais... eu não gosto de separar assim, tá? Mas atividades mais produtivas, porque eu acho que autocuidado também é produtivo, né? E a gente sabe que o ócio é tão criativo e tão essencial para a criatividade e para a produtividade quanto, né, o que a gente chama de produtivo de fato. Então, eu acho que é super importante a gente considerar, né, a necessidade de equilíbrio entre atividades de autocuidado e atividades de obrigação, né? E aí, autocuidado pode ser as coisas mais diversas possíveis,
né? Eu, às vezes, sento aqui no chão do meu quarto, que pega sol de tarde. Às vezes eu sento ali com um chazinho, sento ali com um livro, pego a minha gata, faço ela ficar no meu colo, porque ela quer carinho naquela hora. Tô brincando, sem violência, tá? Mas faço isso assim, né? De ficar ali, de pegar um brinquedinho, de ficar um pouquinho com ela. Isso, às vezes, eu faço por 5 minutos entre um atendimento e outro, e isso é o que me renova, né? Então, atividade de autocuidado não necessariamente é um negócio astronômico, né? E não Maria, eu necessariamente faço é mesmo, mas é com meu filho. Eu faço mesmo, entendi. mas é com meu filho. Eu coloco o celular para despertar, porque senão eu me absorvo e não vejo o tempo passar, né? Se eu estou em atividades assim de escrita, de, enfim, de pesquisa, eu coloco o celular para despertar de 1 em 1 hora. E a cada 1 hora eu faço um intervalo de 5 a 10 minutos. E nesse intervalo eu vou ali para a sala e pego meu filho e amasso ele, né? Às vezes ele diz, sai, mamãe! E eu digo, ai, desculpa, te apertei demais, mas dou umas amassadas, tomo um cafezinho e volto. Então, mas aquilo ali já me relaxou, assim, né? Foi um autocuidado que o meu corpo estava precisando. Já paro e já sinto que o meu corpo já estava tenso, minhas costas já estavam começando a doer, e que se eu não tivesse tido esse cuidado de usar a tecnologia a meu favor também, colocar o despertador e ficasse, né, por mais tempo, daqui a pouco, dali a 2 horas, 3, eu ia parar, mas não pelo autocuidado, sim pela dor nas costas mesmo, né? Então, inclusive, é uma das dicas que uma das recomendações desses artigos que eu li de revisão de literatura em termos de saúde mental, né? Uma das dicas é manter a rotina, mesmo aqueles que estão liberados do trabalho e não estão em trabalho remoto, mas que estão em casa porque podem, enfim. Igual manter a rotina, né? Colocar uma roupa, não ficar de pijama em casa o dia inteiro, né? E dormir durante o dia, trocar o dia pela noite, comer besteira e tal, porque daí tu desregula o ciclo do sono, né? Isso desregula, por consequência, o humor e, portanto, a saúde emocional, o equilíbrio emocional, né? Então, assim, ter uma rotina, né? Ter atividades, enfim, criar uma rotina com os seus devidos cuidados, seja ela incluindo um trabalho remoto ou não, né? Mas fazer essas pausas. Inclusive, eu estava vendo um vídeo de orientação de ele é educador físico e doutor em educação física, que até ele fez doutorado dele fora. E ele falando assim, que ele tem recomendado para os clientes, enfim, as pessoas que ele dá, que ele é personal trainer, enfim, ele tem recomendado coisas simples, assim, porque tem muita gente que já não fazia atividade física mesmo antes da pandemia. E agora, ele até fez um estudo agora durante a pandemia que esse percentual aumentou muito. Então, assim, mas a gente não pode negligenciar quem já não fazia antes. Mas, assim, agora é ainda mais necessário, assim, em termos de tu fortalecer o teu sistema imunológico e tudo mais. Então, ele dá algumas dicas bem simples, que é, tipo, parecida com essa que eu faço, né, de colocar o despertador a cada 1 hora e fazer pausas de 5 minutos que seja. E se tu mora em apartamento, ele sugeriu, sobe e desce uma vez que seja um lance de escada, né, 2 lances, e volta para o trabalho. Mas tu já se movimentou, e dali a 1 hora tu pega e dá a volta de repente no condomínio, coloca a máscara, dá uma volta na quadra, né? Foi 5 minutos, não te desgastou, não vai te deixar com dor no corpo depois, nada, mas tu tá inserindo a atividade física, né? 5 minutos a cada 1 hora, né? Ao longo do dia, quantos minutos tu fez, né? Não precisa ser necessariamente uma prática contínua, né? De 30 minutos direto, se tu não pode, ou se tu, enfim, não tá motivado para isso. Mas se tu fizer pequenas pausas de 5 a 10 minutos a cada 1 hora, que é perfeitamente possível em quem está agora, né? Na maioria dos casos pode ser possível fazer essas pausas, a tua saúde agradece muito e, por consequência, o teu humor também agradece, porque a atividade física ela tem impacto direto na saúde, no equilíbrio emocional também, né?
E aí, assim... outra recomendação importante é a superexposição às notícias, né? Se manter informado, sim, em fontes confiáveis, verificar a veracidade dessas notícias, né? Mas não se expor demasiadamente a notícias o dia inteiro, porque isso só vai servir, se tu já se informou, né? Da realidade nacional, da realidade do teu estado e local. As pesquisas mostram que é importante tu estar bem informado da realidade local, da situação local da pandemia, que isso diminui significativamente os níveis de ansiedade, depressão, estresse, confusão, a baixa tolerância, as medidas de contenção. Então, é uma coisa importante se manter bem informado da sua situação local do desenvolvimento da pandemia. Então, se tu já se informou hoje, né, não vai mudar tanta coisa de hoje para amanhã, né? Então, vamos desfocar disso agora e vamos focar em outras coisas também. Senão, para que ficar o dia inteiro ali, né? Informações acabam sendo repetidas e vai servir para aumentar meus níveis de cortisol, de estresse, enfim, não vai servir para muito mais do que isso. Então, evitar essa sobrecarga de informações e mesmo que de forma remota, manter as conexões sociais, que são muito importantes para o ser humano. O ser humano ele não consegue viver bem, com qualidade, se sentindo bem e satisfeito com a vida, sem as conexões, sem as relações. Então, ainda que de forma remota, manter essas relações, né? Mandar um áudio, um vídeo, uma foto, perguntar como é que tá, pedir um áudio, vídeo, uma foto, né? E, por consequência, tu melhora não só a tua saúde, o teu bem-estar, mas também o do outro lá, que tu tem, com o qual tu tem um vínculo e que vai se sentir, né, querido, porque tu perguntou dele, porque ele também recebeu informações de ti, que afinal ele também deve nutrir um sentimento, né, carinhoso, enfim, de afeto por ti. Então, manter as conexões sociais é uma coisa muito importante e que a gente tem, né, como fazer isso, a tecnologia nos proporciona isso, né, então não negligenciar isso, né, achar que porque está isolado, não, por que não? Né? Eu estou ganhando o quê? Ficar isolado assim e sem falar nada com ninguém, né? Se eu estou fazendo isso, possivelmente até estou perdendo, né? Até não devo estar me sentindo muito bem emocionalmente. Então, são algumas recomendações importantes. Muito bom. Olha só, já vou pedir autorização para vocês, que depois eu vou editar esse vídeo, eu vou cortar ele em pedaços, assim, a fala de cada uma de vocês e vou divulgar. Porque como professor e como pai de adolescente, na última fala da Maria, eu me identifiquei direto, né? Porque a carga psicológica, assim, a minha filha está no último ano do IFES, está no 4º ano e tal. E o Enem está marcado para janeiro, a URGS não tem data, o PAV não tem data, né? Então, a gente, a atenção da nossa filha, né? E tu imagina a carga desses adolescentes espalhados pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul. Então, é muito grande, a gente precisa... E essa fala da Maria eu achei muito legal, já peço autorização para a Maria aqui para recortar ela, fazer pequenos vídeos e mandar até para os grupos, né? Porque aí os alunos também, para dialogar com seus pais, porque a gente fica estressado mesmo, né? Principalmente quem está assim, quem tá tipo, se preservando e preservando a vida dos outros, fazendo uma quarentena como deve ser feita, sair o mínimo possível, né? E a gente fica estressado de ficar em casa. Então, essa fala da Maria achei... Eu tenho só uma última coisinha que eu quero falar bem rapidinho, que é sobre autocuidado, né? Eu acho que às vezes a gente considera como autocuidado só aqueles atos mais amorzinho, que nem eu digo, né? Tipo assim, vou comer uma coisinha que eu gosto, vou tomar um chazinho, vou brincar com meu filho, né, Paola? Vou brincar com meu pet, vou ver um filme, vou ver uma série. Eu acho que tem um outro tipo de autocuidado que nem sempre é tão amorzinho, né? Que nem sempre é tão queridinho com a gente, mas que às vezes a gente precisa fazer, né? E aí, vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho uma doença da tireoide, enfim, né? Que eu tenho que tomar uma medicação todo dia de manhã antes de comer, 30 minutos antes de comer. E aí, com essa medicação, tem duas coisas que eu detesto. Que é tomar remédio, né? Eu tenho um trauma de infância com tomar medicação, então eu detesto tomar medicação. E 2, acordar mais cedo. Eu sou daquelas que fica até o último minuto na cama, né? Tipo assim, podendo ficar na cama, eu vou ficar. Então, essa medicação, ela tem um duplo sentido negativo para mim, né? Tem duas coisas que eu não gosto,
né? Mas, ao mesmo tempo, tomar essa medicação é um autocuidado para mim, né? Porque se eu não tomar, eu vou ter sintoma, né? Eu não vou ficar legal. Então, eu sempre uso isso como exemplo, porque às vezes para o adolescente lá, né, Edson, estudar é um autocuidado, né? Porque afinal, se eu não estudar, é chato, é óbvio que é chato. Ficar na frente de um computador vendo uma aula chata com um professor que às vezes eu não consigo interagir. Eu sei que tem muito aluno que tem que assina aquela plataforma online de cursinho, né, que vai estudando para o vestibular de forma online, que tu não consegue interagir com o professor, tu não tem um retorno das tuas dúvidas, né, naquele momento. Acho que tem plantões, enfim, em lives, mas tu não tem ao vivo ali, então tu tem que anotar uma dúvida para depois, num futuro, tipo assim, é muito chato. Acaba sendo uma tortura daqui a pouco, né? Esse tipo de estudo. Exato. Então, eu acho que é importante... Mas faz parte. É isso, né? Eu acho que é importante a gente também considerar o estudo, né? Também considerar assistir uma aula, também considerar, né, trocar de roupa para assistir a aula, sair da cama para assistir a aula, fazer um trabalho da escola, né? Sei lá, ajudar nas tarefas da casa, que são coisas chatas a serem feitas, assim como eu, para mim, tomar o meu remédio, né? Mas que a gente precisa fazer, porque sem elas a gente talvez não conquista aquelas coisas importantes para nós, né? E a gente não se mantém cuidando da gente. Então, nem sempre o autocuidado é amorzinho, tá? Vamos tirar isso de cabeça, porque às vezes é a gente assumir a responsabilidade por algo que a gente quer, é a gente fazer algo que a gente quer acontecer, é a gente se comprometer com algo que é importante para a gente, né? Porque não adianta só eu querer passar no vestibular e não fazer a parte hoje para estudando e tendo foco e me mantendo daqui a pouco, né? Nesse objetivo. Não adianta nada eu querer estar com a saúde boa e não fazer exercício físico e não tomar o meu remédio e daqui a pouco parar minha terapia, por mais que seja caro, por mais que seja, né, um investimento. Não adianta, né? A vida é dois lados, né? Como eu falei lá no início, é um cobertor curto, né? Eu vou escolher, né, pela minha saúde, então eu vou deixar um pouquinho ali o meu conforto de lado, mas eu vou fazer algo por mim. Então, com isso, fechei. Agora fico... A verdade é muito importante, né? A fala da Mariá, porque o ser humano ele tem uma tendência natural de buscar o prazer e fugir do desprazer, né? Então, no que diz respeito a hábitos, a comportamentos e a saúde mental, que a psicologia é a ciência do comportamento, portanto, a gente fala diretamente disso, né? Quando tem a ver com o nosso bem-estar, com comportamentos, com mudança de estilo de vida, a coisa ela não é bem, ela não deve ser vista, né, dessa forma, até porque se eu sempre buscar evitar o desconforto, o sofrimento a todo custo, né, eu vou perder as coisas mais belas e importantes da vida, porque qualquer coisa que eu valorize como importante na minha vida, para que eu consiga ter ações e objetivos alinhados com isso, né, isso vai implicar uma capacidade de resiliência e que implica, por sua vez, em uma habilidade de tolerar o desconforto, de estar em contato com o desconforto e fazer o que é importante mesmo assim, apesar dele, né? E de outro lado, se eu evitar isso a todo custo, então não vou me engajar naqueles comportamentos que me levariam ao alcance dos objetivos, né? Daquilo que aos objetivos valorizados, né? Alinhados aos meus valores. Então, eu vou deixar de lado o que é importante para mim, e aos poucos a vida vai perdendo a graça, vai deixando de fazer sentido, né? E aí eu desenvolvo as diversas formas de sofrimento emocional, né, que as pessoas acabam manifestando e que invariavelmente, né, estão relacionadas a uma baixa clareza de valores e a uma falta de comportamentos com compromisso a esses valores, né? E comportamentos com compromisso englobam justamente isso, eu conseguir, né, me manter em contato com o desconforto ao fazer esse comportamento, mas fazer o comportamento mesmo assim, se ele vai me aproximar do que eu julgo importante na minha vida,
né? É aquela coisa da compaixão que a Maria comentou, né, por cima, aquela hora. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada do que é compaixão. A compaixão, ela é uma forma de autocuidado, mas não só, ela vai além, né? A compaixão, por exemplo, ela se estende a todos os âmbitos da nossa vida, até a parentalidade. Quer ver? Os pais de um adolescente, falando aqui, né, do contexto aqui que a gente estava abordando. Os pais de um adolescente, imagina que o adolescente chega em casa e ele diz, fui mal numa prova de matemática lá do IFE, né, tirei 3 numa prova, né, de 1 a 10, tirei 3, né, então rodei na prova. Aí imagina que os pais desse adolescente têm uma postura crítica. Muitas vezes a gente associa, enquanto ser humanos, a crítica como algo necessário para que a gente possa se motivar a fazer melhor, a crescer e a alcançar nossos objetivos. Porém, os estudos mostram o contrário. Eles mostram que a crítica está associada a menor motivação e a maior sofrimento psicológico. Por quê? Olha só o exemplo. Então, imagina que os pais têm uma postura crítica com esse adolescente, então vão lá e dizem algo assim, mas como assim tu tirou 3 nessa prova? Tu só estuda, tu não trabalha, é tua obrigação ir bem, né, nessa prova. Como assim? Tu não só deveria ter passado, como deveria ter passado com uma nota muito boa, né? Vai pro teu quarto, agora tu vai ficar sem celular, tá de castigo, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Tá, uma abordagem crítica, né? Nada compassivo. Agora imagina que uma postura, um exemplo de postura compassiva dos pais, né? Porque às vezes a gente acha que a compaixão é uma coisa assim de achar que de coitadinho, de vai passar a mão na cabeça, de aceitar, né, tudo e de não crescer, de não ter responsabilidade, quando a compaixão é justamente o contrário. Olha só a atitude compassiva. A atitude compassiva seria algo como, meu filho, pois é, eu tô vendo que tu tá triste, né, porque tu tirou 3 nessa prova, até porque a matemática é importante, né, para que tu consiga depois ir bem no vestibular, já que a faculdade é algo que tu menciona sempre que é importante na tua vida. Mas assim, nem sempre na vida a gente vai conseguir atingir todos os nossos objetivos, né? Vai ter vezes que a gente vai tentar, que a gente pode se esforçar, mas que na hora, por um motivo ou outro, as coisas não correm bem, a gente não consegue sempre atingir os nossos objetivos. Eu sou tua mãe e ao longo da minha vida várias coisas eu tentei, me esforcei e mesmo assim não consegui. Então isso que tu tá sentindo, né, de estar triste, de estar frustrado porque tu não conseguiu, eu também já passei, teu pai já passou, e a gente vai continuar passando ao longo da vida, tu também vai passar, né? Mas olha só, vamos, quem sabe, pegar essa prova aqui e ver o que tu errou, né? Quais foram as tuas principais dificuldades, e vamos ver, então, o que a gente pode fazer para te dar o suporte que tu precisa para melhorar, para desenvolver essa habilidade, de maneira da próxima vez tu ir melhor nessa prova, né? Nessa matéria, né? Então, a compaixão, ela tem a ver com tu se colocar no lugar do outro, empatia, né? Se conectar com ele, a questão da humanidade comum, de tu normalizar aquele sentimento, tipo, é normal estar se sentindo frustrado, triste, quando as coisas não correm bem, né? E suporte, né? Dar o suporte necessário para que a gente consiga aprender com aquela situação difícil e melhorar a partir dela. Né? Então, me permite, Paola, me permite fazer uma analogia, uma comparação a exatamente o que vocês estão falando, né? Trazendo lá a fala da Maria com o filho adolescente e os adolescentes com os pais, enfim, para a relação de trabalho, né? E o quanto que isso acontece também na relação de trabalho entre líder e liderado, né? Que não deixa de ser uma relação de hierarquia, onde também acontece dentro da casa da gente, né, com pais e filhos, e o quanto que é difícil, né? A Maria falou que a relação terapêutica é uma relação comparada a um casamento, enfim, a relação de trabalho também engloba tudo isso, ninguém se relaciona sozinho, né? A relação sempre há uma mão uma via de 2 mãos, né? Onde tem sempre 2 lados, e o quanto eu consigo tirar desta fala de vocês, trazer isso para o contexto nas relações de trabalho, né? E eu acho que a grande sacada da psicologia organizacional é justamente fazer esses links
da clínica e dos fatores clínicos para a relação de trabalho. Quanto a gente consegue modelar, na verdade, dessa forma, né? Porque na relação de líder e de liderado, exatamente, o teu funcionário lá, o pessoal da equipe ou alguém específico da equipe está com um desempenho mais baixo, ou tá... Então, assim, chegar e cobrar ou ser daqui a pouco impositivo é mais fácil, na minha opinião, né? E culturalmente é o comportamento mais reforçado que a gente acaba tendo, que a gente chama daquela liderança mais impositiva, né? E mais ríspida mesmo, né? No trato. Enquanto que muitas vezes tu vai conseguir a adesão do teu e a melhora do desempenho desse funcionário se tu tiver outro tipo de abordagem, né? Que é essa abordagem onde tu explica o exemplo que tu trouxe, assim, foi fantástico. E eu acredito que dá para a gente conseguir construir isso dentro da relação de trabalho também, se tratando de líder e de liderado, né? No sentido de desempenho, ou às vezes uma falha, ou às vezes um erro, né? Muitas vezes o que o teu funcionário está querendo é justamente uma atenção, esse diálogo, ou abrir para esse diálogo. Olhado, não né? só querendo, e não só querendo, às vezes é exatamente o que está precisando. Eu costumo dizer que a gente tem que conseguir captar o que as pessoas precisam e não o que elas querem, né? Porque às vezes as pessoas precisam do colo e estão te mostrando que querem uma xingada. E não é por aí, né? Então, claro, essa relação é muito delicada, como a relação familiar também é. Não existe uma bula, não existe uma fórmula, né? A gente acaba dando realmente, dentro da prática da psicologia, a gente acaba dando dicas, a gente acaba dando sugestões, a gente acaba dando a melhor maneira de se comportar, mas não existe uma fórmula correta, certa e única. Uhum. E outra coisa, né, é a gente ser compassivo com a gente mesmo, que a gente chama de autocompaixão. Então, eu gosto muito do exemplo que é a autocompaixão, ela tem várias definições diferentes dependendo do autor, né? Mas vai trabalhar basicamente na mesma linha, assim, né? Do ponto de vista das habilidades a serem treinadas e desenvolvidas. Mas uma das definições que eu mais gosto de autocompaixão é aquela que diz que é a empatia do meu eu presente para com o meu eu futuro. Então, vamos supor, eu detesto acordar e ver a pia com louça suja. Eu detesto, já começo o dia mal, assim, se eu acordo e tem aquela pia de louça suja, assim, sabe? Que ficou ali a noite inteira suja, né? Me esperando para lavar no outro dia de manhã. Então, eu já sei que o meu dia não é o mesmo, né? Se eu acordar com a pia limpa e se eu acordar com aquela pia ali, que, tipo, a primeira coisa que eu vou ter que fazer no dia vai ser ter que limpar aquela pia, que para mim é uma coisa extremamente aversiva, né? Então, nem sempre o meu eu presente vai estar a fim de lavar a louça no dia anterior à noite, né? Então, quando eu tiver essa vontade, né, meu eu presente, pensar, não, eu não estou afim de lavar a louça, né? Não estou afim de lavar a louça agora. E aí a gente eu mesmo me perguntar, tá, mas como é que eu vou me sentir amanhã? Como é que eu vou me sentir amanhã quando eu acordar e ver a louça, né, a pia de louça suja? Se a resposta for, não, tudo bem, amanhã eu tolero, ok, né? Tudo bem, amanhã eu encaro acordar com a louça suja lá na pia. Então, tudo bem, vai dormir, né? Tranquilo. Agora, se a resposta for, não, amanhã eu vou me sentir muito mal, meu dia já não vai ser o mesmo se eu levantar e a louça estiver limpa. Então, eu vou ali, vou ser empático com o meu eu futuro, né? E vou lavar a louça, né? Então, assim, da gente se analisar, né? Da gente ter empatia, o nosso eu presente ter empatia com o nosso eu futuro. Então, o meu eu futuro, eu quero ter saúde, vitalidade, né? Energia física, enfim, para acompanhar o meu filho, né, nas atividades de rua, de lazer, para fazer excursão com ele, montar cavalo, não sei o quê. Então, mas hoje não estou afim de fazer esse exercício aqui, né, meu treino e tal. Então, eu pensar, tá, amanhã, se eu não tiver feito, como é que eu vou me sentir por não ter feito?
Se a resposta for, de novo, né? Tem vezes que eu tô cansado fisicamente, eu tenho que respeitar meus limites do meu corpo também, né? Se a resposta for, não, eu tô realmente exausto e amanhã eu encaro, né? De lembrar que eu não fiz, eu encaro. Se a resposta for, não, amanhã eu vou estar super culpada, vou me cobrar, né? Não vou ficar legal por não ter feito o treino hoje. Então, vou fazer, né? Então, é uma das formas da gente treinar a autocompaixão também, o autocuidado. Gente, então estava muito legal as conversas aqui. Olha só, a gente tinha umas quantas perguntas e cada uma respondeu apenas uma. Eu acho que adoro essas lives, porque a gente sempre fica com pau para fazer uma outra live, né? E a gente achando que era pouco, né, gurias? Cara, foi uma só de cara, o papo foi muito legal. E assim, ó, eu vou, né, até para a gente não abusar muito tempo de tela, né, que a gente já está com 1h45 aqui, agradecer as pessoas que estão, que participaram da live. Agradecer demais também vocês, né, por terem aceito e fazer essa conversa. E depois eu vou editar o vídeo, vou, né, fazer vídeos curtos, assim, até porque para enfatizar algumas falas que eu achei muito importante que vocês realizaram hoje. Seguramente a gente vai ter que fazer uma outra live, então já estão convidados daqui a um tempo, né? Vamos. E eu aprendi com vocês também, né? A gente aprende umas com as outras. A gente tem uma live, a gente fez uma live com a Paola e também foi a mesma coisa. Tem uma live ainda vai ser concluída, aquela primeira live, né, Paola? Ficou a vontade de fazer mais, né? É verdade. Mas então, assim, ó, como a gente já está com esse, né, 1h45 aqui, ó, eu vou passar então, já aproveitar para a Paola, né, para fazer essas considerações finais. Aí depois a Fernanda, aí a Maria, aí quando chegar em mim a gente encerra e já agradecer demais, né, vocês terem aceito o convite, né, e reforçando, né, agora quando isso vai passar, quando tiver tudo voltar à normalidade, aspas, né, a gente fazer um evento presencial, acho que vai ser muito legal, porque, olha, cara, no aspecto organizacional, né, a fala da Paola, a fala da Maria, né, a pressão sobre os adolescentes, cara, e mesmo passando a pandemia, não vai terminar tão rápido, né? Então, Paola, eu deixo contigo para te fazer as tuas considerações finais, aí depois a Fernanda, a Maria, quando chegar em mim, a gente encerra a live. Não, acho que eu só tenho que ser grata, né, por mais esse momento de partilha, da gente poder estar se conectando, aprendendo uns com os outros. Acho que isso é o que nos faz humanos, isso é o que nos faz crescer, isso é o que nos dá toda a nossa base, né? Momentos como esse, da gente também poder estar aprendendo um com o outro e usando aquilo que a gente conseguiu, que a gente teve a oportunidade de aprender, poder compartilhar isso da melhor forma, uma delas através dessas lives, mas existem outras, para poder melhorar a vida das pessoas, né, ao nosso redor e da sociedade, e assim a gente poder deixar marcas, né, nessa breve existência, marcas que valham a pena, né, e a gente só deixa marcas, melhor forma de se perpetuar, né, de ficar depois, como Cortella gosta de dizer, é ficar dentro da vida de pessoas, deixar marca nas pessoas. Então, eu gosto muito disso, assim, e só sou muito grata pelas gurias também terem aceito, né, participar, sempre aprendo muito com elas, e também agradecer novamente a oportunidade e o teu convite, Edson. Eu também quero, não vou ser repetitiva, né, mas, assim, agradecer imensamente o convite. Foi muito bacana participar, confesso que foi minha primeira live, espero que seja só a primeira, né? Será? E será? É super gratificante a gente poder compartilhar conhecimento, a gente poder dividir, né? Sempre aprendo também bastante, hoje aprendi bastante com as colegas. É muito gratificante a gente pensar que de alguma maneira a gente está contribuindo, né, para alguém lá do outro lado da tela que está assistindo e que a gente acaba não tendo nem ideia da dimensão, né, que a internet e uma live pode tomar. É muito também gratificante poder falar da minha profissão, falar da minha atuação, da minha prática, algo que eu faço com muito amor. São quase 10 anos já de experiência, né? Eu sou uma jovenzinha com 10 anos. Aí vou entregar a idade aí, né? Essa fala. Então, assim, é sempre muito prazeroso, né? Falar da minha profissão, falar da minha atuação. Eu brinquei até, né, no momento ali que
Eu sou ótima vendedora, então, se eu puder, eu vendo para vocês a psicologia organizacional e a atuação, até porque eu atuo de forma generalista, então, assim, também não tem uma área específica, né, da minha atuação que eu só faço aquilo. Eu acabo atuando de forma generalista, gosto muito de poder falar. Existem muitos fantasmas relacionados à psicologia, no sentido de fantasia, né? As pessoas não sabem exatamente o que a gente faz, o como a gente faz, então é muito gratificante poder sempre esclarecer, contribuir. Dentro da psicologia organizacional também existem os seus fantasmas, né? O que faz esse profissional? Então, acho assim que cabe daqui a pouco a gente até falar mais a nossa atuação, né? Cada uma na sua área de expertise, enfim. Então, eu só tenho realmente a agradecer e me disponibilizar, dizer que para mim é muito gratificante e é um ganho também, né? Poder compartilhar e poder participar e dividir aí a tela com colegas tão queridas, né? Edson eu não conhecia, mas agora já virou um querido também para mim, tá? E era isso, então. Até a próxima, espero. Não, seguramente até a próxima. Foi a primeira de muitas, seguramente. Bom, então, né, obviamente não tem como encerrar sem agradecer, né, agradecer a confiança do Edson e da Paola, né, por terem me chamado aí nesse momento aí para a gente estar conversando. Eu concordo muito com o que as gurias disseram, também foi um prazer e uma honra, assim, estar podendo trocar com você, sempre também aprendo muito, né, e foi ótimo poder te ver, né, Fernanda, pela primeira vez, assim, em tempo real, né, porque a gente não se vê, né, a gente não mora na mesma cidade, né? Não. Vem de uma cidade pequena, né? É verdade. Então, assim, foi um prazer enorme. Eu tenho muito como missão, assim como a Paola falou, eu tenho muito como missão, né? E eu acho que isso desde antes de formada, assim, eu me coloquei como objetivo, né? Tentar socializar a psicologia, né? Então, tentar com que ela alcance outras pessoas que talvez não teriam tanto acesso, né? Então, a gente batalha tanto, a gente estuda tanto para poder desenvolver uma sociedade melhor, né? Não só indivíduos mais saudáveis, mas uma sociedade também mais saudável. Então, todos esses momentos de troca são super importantes. E olha que eu estou num momento tentando não trabalhar depois das 8 da noite, tá? Então, vocês são muito especiais. Né? Eu topei fazer isso, assim, justamente porque isso é um valor para mim. Isso é muito importante, né? E eu espero que cada vez mais a gente possa socializar o nosso conhecimento, a gente possa compartilhar, né? Para que as pessoas façam um bom uso e façam um uso tão necessário, né, do nosso saber e do nosso conhecimento, tá? Então, de verdade, assim, brigadão pelo convite, brigadão pela confiança, né? E espero, assim, como as gurias, né, que a gente volte a se ver, volte a se encontrar. Espero muito que seja pessoalmente, né? Apesar de eu acho que eu sou a mais jovem daqui, né? E eu vou ser sincera, eu não tenho nada que troque o olho no olho, né? A nossa conversa presencial, o nosso cafezinho, né? Então, assim, espero muito para que isso aconteça o mais breve possível e desejo de fato aí muita saúde, né? Tanto para vocês três aí, quanto para quem está nos assistindo também, né? Desejo que a gente passe por esse momento aí com muita saúde e lembrando que vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar e logo, logo tudo vai estar bem. Então, brigadão. Então tá, gente, mais uma vez, obrigado, Maria, Paola, Fernanda, as pessoas que ficaram conosco aqui. Depois a gente vai fazer esses vídeos e vou publicar no YouTube também, porque aí vai chegando, né? Aos poucos o vídeo vai chegando, ele vai ficar e as pessoas vão ter acesso a essas discussões que, cara, e a gente tinha programado uma série de questões, né? E olha só, a pauta foi muito legal, nós estamos quase chegando às 2 horas de papo aqui e cada um respondeu apenas uma pergunta. Tá? Cara, muito obrigado de novo, Maria, Paola, Fernanda. Tá? Se cuida aí, eu sei que todo mundo tem, né? Vai passar, como a Maria falou, né? Tem os pequenos para a gente dar atenção também, os adolescentes, no meu caso, né? Os nossos pets, os nossos companheiros e companheiras. Tá? Muito obrigado, gente. Olha só, se cuidem, tá? Um abração, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.